luz entra pela janela como se anunciasse uma escolha: ouvir o mundo ou ouvir a palavra. Qual foi a primeira palavra que você dirigiu a Deus hoje? Foi um pedido apressado entre bocejos? Foi um obrigado que saiu do coração? Ou foi um pensamento que já trazia medo e ansiedade para o dia? E se eu te dissesse que essa primeira palavra pode, de fato, transformar o seu dia e atrair riquezas e realizações? Riquezas e realizações entendidas como prosperidade integral e abertura de portas segundo a vontade de Deus. Antes de seguir, aviso curto. Isto não é uma fórmula, é um convite a alinhar seu coração com a palavra, sob a soberania de Deus. O fruto vem segundo o tempo dele. Senhor, nós te buscamos neste amanhecer. Se for da tua vontade, abre nossos olhos para ver onde estamos plantados. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz e coragem para escolher a tua direção. Amém. Se esta palavra já tocou seu coração de alguma forma, escreva árvore plantada nos comentários agora. Faça esse pequeno gesto público de compromisso. Não é show, é memória. É uma maneira de marcar que você quer começar de outro jeito. Existe um caminho que a Escritura apresenta com clareza. 2 destinos, 2 atitudes. Em Salmo 1, o salmista nos põe diante de uma bifurcação. De um lado, aqueles que se assentam com os escarnecedores, que seguem os conselhos do mundo, que deixam suas manhãs serem moldadas por notificações, comparações e ansiedades. Do outro, o que se deleita na lei do Senhor, que medita dia e noite. O segundo não é descrito como alguém que nunca sofre, mas como alguém com uma vida interior firme, como uma árvore plantada junto a correntes de água, que dá fruto na estação certa e cujas folhas não murcham. Quando leio essa imagem, penso em raízes trabalhando no silêncio, em seiva que corre devagar e em frutos que aparecem após períodos de espera. Não é fórmula automática. Não prometo que tudo ficará fácil, nem digo que portas se abrirão do dia para a noite. Digo com a Escritura que há princípios que guardam o caminho da vida e que, quando seguimos esses princípios, frequentemente encontramos prosperidade integral, paz interior, relacionamentos restaurados, oportunidades de trabalho e realização de propósito, sempre alinhadas com a vontade soberana de Deus. Há testemunhos na Bíblia que não descrevem um sucesso instantâneo, mas mostram fidelidade que se transforma em fruto. José foi rejeitado, vendido e preso. Mesmo assim, manteve integridade e fé, e Deus o exaltou quando o tempo veio. Daniel permaneceu fiel em um contexto hostil e, em sua fidelidade, ganhou influência e testemunho diante de reis. Neemias trabalhou com perseverança e oração para reconstruir os muros de Jerusalém, enfrentando oposição, mas abrindo caminho pela coragem e disciplina. Esses exemplos não são certificados de prosperidade mecanicista. São retratos de vidas plantadas que, por fidelidade e perseverança, viram portas se abrir de maneiras que serviram ao povo de Deus e à sua missão. Vamos andar com essa imagem da árvore. Imagine-se plantado à margem de um riacho. A água é constante, não é um único aguaceiro que te dá vida por um dia, mas uma presença contínua que alimenta. As raízes de uma árvore plantada junto à água buscam profundidade, agarram-se ao solo e no tempo certo produzem fruto. A árvore conhece temporadas. Há dias de sol, noites de frio, períodos em que o fruto ainda não aparece. Paciência não é inércia, é presença fiel. Trago para você 5 passos práticos, simples, repetíveis, que transformam a manhã em uma plataforma de enraizamento. Cada passo vem com uma aplicação cotidiana e uma oração curta. Lembre-se, são práticas para alinhar o coração, não receitas para manipular Deus. Primeiro passo, silêncio inicial. Antes de tocar no celular, antes de abrir redes, permita ao menos 1 minuto de silêncio. Comece com respirações conscientes. Sente-se ou fique de pé. Feche os olhos.
Reconheça sua dependência do Senhor. Esse silêncio é o solo onde as raízes começam a descer. Se você acorda com ansiedade, diga: Senhor, neste minuto confesso que estou ansioso. Se for da tua vontade, acalma meu coração. Um coração que aprende a silenciar não segue o primeiro conselho que aparece, e isso faz diferença ao longo do dia. Se você puder, aumente para 5 minutos. Se não puder, mantenha pelo menos 1 minuto intencional. Oração curta. Senhor, ensina-nos a silenciar para ouvir. Se for da tua vontade, acalma nossos pensamentos e prepara-nos para o teu conselho. Segundo passo, leitura e declaração. Pegue uma passagem curta, pode ser Salmo 1, um trecho de João 15, ou qualquer promessa bíblica que fale ao seu estado atual, e leia devagar, em voz alta. Leia como se estivesse pronunciando vida sobre seu dia. Depois de ler, declare uma verdade. Não é decreto mágico, é afirmar algo que já é firmado por Deus. Por exemplo, sou árvore plantada junto às correntes de águas. Diga com humildade e fé. A leitura alimenta a mente, a declaração alinha a vontade. Se for difícil movimentar a boca, escreva a frase e coloque-a à vista. Oração curta. Pai, que a tua palavra fale ao nosso dia. Ajuda-nos a declarar a verdade que nos sustenta, se for da tua vontade. Terceiro passo. Meditação ativa. Meditar não é apenas repassar palavras, é deixá-las moldar imagens e decisões. Escolha uma frase do texto lido e pergunte: como isso toca a minha relação hoje? Que atitude precisa mudar no trabalho, em casa, no meu descanso? Meditação ativa pode incluir escrever uma pergunta no diário e responder com honestidade. Pode significar imaginar Jesus ao seu lado na cena descrita. Pode ser ponderar 3 maneiras práticas de viver aquele versículo nas próximas 24 horas. Essa meditação transforma conhecimento em sabedoria aplicada. Oração curta. Espírito Santo, revela-nos onde precisamos ser moldados. Dá-nos entendimento e coragem para aplicar o que ouvimos. Quarto passo. Memorização intencional. Levar uma passagem ao coração significa que, ao longo do dia, ela retorna quando o mundo tenta dizer algo diferente. Use cartões. Repita a frase ao escovar os dentes. Grave-a em seu celular como alarme suave pela manhã. Cante-a em uma melodia simples, se isso ajudar. A memorização cria novo trânsito mental. Em vez de sermos levados pelas notícias ou por comparações, a palavra circula nas veias do dia. Não memorize para ser religiosamente perfeito. Memorize para que, nos momentos de pressão, você tenha algo verdadeiro para repetir. Oração curta. Senhor, guarda a tua palavra em nosso coração. Quando vier a tentação e o desânimo, que a tua verdade seja a nossa força. Permita-me inserir aqui um testemunho, para mostrar como isso tem operado na vida de pessoas reais. Não como promessa automática, mas como caminho que produz fruto com tempo e fidelidade. Conheci uma mulher chamada Ana, nome alterado, que trabalhava em uma escola e vivia cansada, comparando-se com colegas, achando que seu chamado era menos relevante. Ana começou com 1 minuto de silêncio, seguiu para ler um salmo por semana e escolheu um versículo para declarar todos os dias. Não foi um atalho. Ela enfrentou meses de ansiedade e portas que permaneceram fechadas, mas, com 3 anos de disciplina modesta, oportunidades diferentes começaram a aparecer. Um convite para liderar um projeto de educação, amizades que ofereceram suporte prático e, sobretudo, uma paz que sustentava sua família. Ana não ganhou um cheque pela prática, ganhou honestidade, vocação e portas que serviram ao propósito de Deus para sua vida. Esse é o tipo de riqueza, discreta, profunda, transformadora, que quero chamar de prosperidade integral. Quinto passo: ação de serviço. A manhã que enraiza precisa desembocar em ação. A leitura e a meditação são sementes, a ação é o fruto em construção.
Determine um ato concreto e pequeno que seja serviço, uma mensagem encorajadora para alguém, uma tarefa no trabalho feita com excelência, preparar a refeição com presença, ouvir seu cônjuge sem tentar resolver tudo imediatamente. A ação de serviço quebra o círculo de autoabsorção e abre canais de graça. A virtude cresce na prática. Jesus nos mostrou isso no lavar dos pés. Liderança que serve é fruto visível de uma vida plantada. Oração curta. Pai, dá-nos olhos para ver as necessidades do nosso redor e mãos para servir. Que nosso agir seja fruto da tua presença conosco. Ao apresentar esses passos, não finjo que são fáceis ou que produzem resultados instantâneos. O que proponho é disciplina e entrega. Pequenas fidelidades repetidas. As riquezas e realizações que podem emergir desse caminho são, muitas vezes, a restauração de relacionamentos, a clareza vocacional, portas de serviço e influência, paz que sustenta decisões e, por vezes, provisionamento material conforme a vontade de Deus. Sempre digo e repito, não é um mecanismo de troca, é alinhamento com princípios que guardam o caminho da vida. Permita que eu faça conexões bíblicas rápidas para que você veja onde isso ecoa nas Escrituras. João 15 fala de uma videira e ramos. A imagem é íntima com a do Salmo 1. É comunhão que produz fruto. Em Gálatas, o fruto do Espírito oferece características que se manifestam quando deixamos o Espírito trabalhar. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade. Nada disso é automático. É fruto que vem do trabalho do Espírito em nós, por meio de práticas de intimidade. O Salmo 1 nos coloca no caminho da bênção não como uma promessa mágica, mas como uma descrição de quem anda com Deus. Agora, algumas aplicações práticas para encaixar esses passos na sua rotina. Se você tem 5 minutos pela manhã, faça silêncio por 1 minuto, leia um versículo e repita uma declaração. Se consegue 20 minutos, faça silêncio por 5. Leia um trecho maior e medite por alguns minutos, escrevendo um ponto de aplicação. Se tem 60 minutos, inclua também um momento de oração intercessora e um pequeno ritual de compromisso. Para quem trabalha em turnos ou com filhos pequenos, a adaptação é o segredo. Encontre um momento antes do primeiro compromisso do dia ou use a pausa do almoço para recalibrar. Se sua manhã é corrida, que tal usar o caminho para o trabalho como momento para ouvir a leitura de um salmo? O objetivo é transformar o mínimo em hábito eficiente. E quando a distração chegar, e ela certamente chega, pratique um antídoto simples. Respire, repita uma frase bíblica memorizada e decida uma ação concreta para os próximos 15 minutos. Se a culpa por falhar nas práticas vier, lembre-se que a graça cobre a nossa fragilidade. Não devemos persistir por perfeição. Persistimos porque acreditamos que pequenos atos de fidelidade ao longo do tempo produzem fruto. Não se confunda. Disciplina não é autoajuda. É resposta à graça. Antes de te convidar a um gesto de compromisso, quero que respire comigo. Repita em voz baixa ou em pensamento. Plantai-me, Senhor. Deixe essa frase penetrar no peito. Agora diga: sou árvore plantada junto às correntes de águas. Se sentir isso como humildade e desejo, faça dessa declaração um contrato silencioso com Deus. Não é promessa garantida de prosperidade material instantânea. É um jeito de alinhar seu coração com a vida que Deus oferece. Senhor, nós te pedimos, planta-nos junto às tuas águas conforme a tua vontade e no teu tempo. Que nossas raízes cresçam onde tu as colocaste. Que nosso fruto exista para a tua glória e para o bem dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Se você já fez o pequeno compromisso simbólico, escreveu árvore plantada nos comentários, segure essa decisão em seu peito. Amanhã, quando abrir os olhos, lembre-se daquele minuto de silêncio. Comece pequeno. Não espere grandes sinais imediatos. Espere o Deus que governa.
E se você deseja, neste momento, anotar um versículo para amanhã, escolha Salmo 1, 2, 3 como ponto de partida. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Em seguida, há perguntas práticas que gosto de fazer com quem começa esse caminho. Qual é a primeira palavra que você costuma dizer ao acordar? O que a maioria das suas manhãs tem em comum? Uma corrida pelo telefone, um torpor que passa, ou um pequeno ajoelhar-se diante de Deus? Se você for honesto e disser telefone, proponho uma mudança simples amanhã. Deixe-o do outro lado do quarto por 5 minutos. Veja como isso altera a narrativa. Pequenas rupturas com o hábito antigo criam espaço para algo novo enraizar. Também quero falar do papel da comunidade. Uma árvore isolada pode dar fruto, mas o pomar produz abundância acumulada. Compartilhe o que você está experimentando com alguém de confiança. Encontre um parceiro de prática que motive nas manhãs difíceis. Não transforme isso em competição, transforme em apoio. Lembre-se de Neemias. Muitos projetos do coração de Deus caminham por meio de pessoas que se reúnem e trabalham juntas. A rotina matinal ganha força quando é compartilhada. Há ainda obstáculos comuns: comparação, culpa e imediatismo. A comparação rouba a alegria, a culpa nos paralisa e nos leva a desistir. O imediatismo quer resultados rápidos e nos desanima quando o fruto demora. Combata a comparação, lembrando que sua vocação é única. Combata a culpa com a confissão e a graça. Combata o imediatismo com a paciência orante. Pense em José. Ele não pulou da prisão para a autoridade sem atravessar a dor. Pense em Daniel. Sua influência veio de anos de integridade. O processo é lento, mas é firme. Neste ponto, talvez você sinta um misto de esperança com resistência. Isso é normal. O que peço é que você escolha um próximo passo para amanhã. Qual dos 5 passos você fará primeiro? Faça essa escolha concreta agora. Escreva no seu celular: amanhã 1 minuto de silêncio. Faça isso agora para criar um arranjo prático. Se estiver disposto, repita comigo uma última vez. Plantai-me, Senhor. Sou árvore plantada junto às correntes de águas. Se for da tua vontade, planta-nos. Amém. Ainda há tanto para dizer sobre como manter esse ritmo no trabalho, na família e nas estações secas, como ajustar quando a vida apertar, como liderar outros a esse caminho e como orar por áreas específicas como jovens, líderes e famílias. Mas antes de irmos adiante, segure essa imagem. Você com raízes buscando água, uma declaração no coração, um hábito pequeno no dia a dia. Amanhã, quando o sol entrar pela sua janela, que a primeira palavra não seja a de ansiedade, mas uma pergunta sincera. Senhor, por onde queres que eu ande neste dia? Ótimo! Você escolheu um próximo passo e agora vamos descer mais profundamente na prática, nas adaptações e na oração por áreas concretas da vida. Quero caminhar com você pelas próximas semanas, oferecendo um roteiro que você pode usar sem transformar a experiência em performance religiosa. Lembre-se, não é fórmula, é um convite a alinhar o coração com a palavra, sob a soberania de Deus. Planejamento semanal e acompanhamento. Para que pequenos atos de fidelidade não se percam no correr da vida, proponho um ciclo simples de 4 semanas que você pode adaptar ao seu ritmo. Semana 1, estabelecer o hábito mínimo, 1 minuto de silêncio, Plais, leitura curta, Plais, declaração diária. Semana 2, aprofundar a meditação ativa, adicionar 5 minutos adicionais para perguntar ao texto: o que preciso mudar hoje? E anotar uma ação. Semana 3. Consolidação da memorização. Escolher 2 frases-chave para repetir ao longo do dia, manhã e tarde. Semana 4. Serviço intencional e avaliação.
realizar uma ação de serviço concreta e revisar o que mudou internamente. Ao final de cada semana, reserve 2 minutos para responder honestamente o que foi fácil, o que foi difícil, onde senti resistência. Isso não é autoavaliação condenatória, é observação fiel do solo. Peça a alguém de confiança que caminhe com você ou junte-se a um pequeno grupo que pratique junto. Comunidade acelera e sustenta o enraizamento. Ritual prático para usar amanhã, passo a passo. Se quiser um roteiro pronto para amanhã, aqui está um pequeno ritual de 1 minuto que cabe em qualquer manhã. 1. Ao abrir os olhos, sente-se ou permaneça na posição em que está. Respire fundo uma vez. 2. Silêncio. Permita 60 segundos de silêncio intencional. Se pensamentos vierem, reconheça-os e volte a respirar. 3. Leitura. Leia Salmo 1, 2, 3 em voz baixa ou mentalmente. 4. Declaração. Diga com humildade: plantai-me, Senhor. Sou árvore plantada junto às correntes de águas. 5. Ação. Durante os próximos 15 minutos, faça uma pequena ação de serviço ou escreva uma intenção prática para o dia. Esse ritual é simples, mas poderoso porque cria uma separação entre a sua mente formada pelos aparelhos e a sua mente formada pela palavra. Repita-o por 7 dias e avalie. Adaptações para contextos variados. Para quem tem filhos pequenos, incorpore a prática no momento do café ou na troca de fraldas. Façam juntos um mini ritual, um versículo curto em voz alta, seguido de um abraço e de uma pequena oração de gratidão. Ensine as crianças a repetir uma frase simples: Deus me ajuda a ser bom hoje. Para quem trabalha em turnos, escolha um momento que funcione entre plantões. Pode ser logo ao acordar ou no intervalo. Grave a leitura de um versículo e ouça enquanto se arruma. Use 2 minutos de silêncio antes do primeiro compromisso do dia. Para quem vive sozinho, encontre uma rotina que inclua uma conexão comunitária, ao menos uma vez por semana, uma ligação por vídeo com alguém, um grupo de oração local, ou um canal que ofereça conteúdo devocional confiável. Solidão não precisa ser isolamento espiritual. Para quem está em viagens ou em trânsito, guia-se por rituais móveis. A meditação pode ser feita olhando pela janela do ônibus, repetindo mentalmente a declaração, ou fazendo um breve ato de serviço, como enviar uma mensagem de encorajamento. 3 antídotos contra obstáculos comuns. 1. Distração. Tenha uma frase de ancoragem curta, por exemplo, sou árvore plantada, que você repete ao notar distração. Isso reduz o poder do hábito automático do celular. 2. Culpa. Quando falhar, pratique confissão breve e volte ao ponto de partida. A graça nos reconduz ao caminho, não nos empurra com condenação. 3. Comparação. Lembre-se que fruto maduro e fruto precoce são diferentes. Sua vocação é singular. Celebre passos pequenos em vez de medir por padrões de terceiros. Técnicas práticas de memorização. Técnica dos 2 minutos. Escolha uma frase e repita-a por 2 minutos ao acordar e 2 minutos ao dormir durante 7 dias. Associação de imagem. Transforme a frase em uma imagem vívida. A árvore, a água, uma porta se abrindo para fortalecer a lembrança. Ciclo de repetição espaçada. Reveja a frase no 1º, 3º e 7º dia, depois em intervalos de 2 semanas e 1 mês. 2 testemunhos que edificam com realismo. Testemunho 1. Marcos, nome alterado. Marcos trabalhava em uma empresa que vivia em crise. Ele começou com o ritual de 1 minuto e uma declaração diária. Não recebeu uma promoção imediata. Passou por um período de tensão e dúvidas. Ao persistir por quase 2 anos, percebeu que a forma como conduzia conflitos no trabalho mudou. Colegas começaram a procurar sua opinião. Uma abertura surgiu, uma vaga de liderança em outro setor, alinhada com seus dons e com necessidade da empresa.
Marcos não acredita tal resultado a uma fórmula, mas à mudança interna que tornou visível sua fidelidade. Testemunho 2. Lúcia, nome alterado. Mãe solo, sem tempo livre e com noites curtas. Lúcia memorizou o Salmo 1, e aos poucos, a paz entrou em pequenas decisões, como responder às crises domésticas, como priorizar o sono dos filhos, como dizer não a demandas improdutivas. Sua família não ficou imune a dificuldades, mas a atmosfera da casa mudou. Um convite para ensinar em uma escola local surgiu após meses de serviço discreto. Lúcia chama isso de prosperidade integral. Portas que servem ao propósito de cuidar e educar. Esses relatos mostram um padrão, transformação interna que no tempo de Deus produz mudanças visíveis. Não é mágica, é fidelidade que abre espaço para a graça agir. Como liderar outros nesse caminho? Se você é líder na igreja, numa família ou no trabalho, o convite é simples. Modele, não apenas instrua. Mostre sua prática com vulnerabilidade. Reúna um pequeno grupo que se comprometa a um hábito de 3 semanas e troque relatos semanais. Ensine a diferença entre prática disciplinada e fórmula de troca. Encoraje a confissão pública de falhas e o testemunho de pequenos avanços. Lembre-se de Neemias, liderança que orou, planejou, mobilizou e perseverou com uma comunidade. Ferramentas para manter o ritmo. Diário de 60 segundos. Anote uma frase por dia sobre como o texto tocou seu coração. Cartões de versículos. Coloque um cartão no espelho do banheiro. Alarmes suaves. Programar um lembrete no celular com a frase memorizada. Não use isso para aumentar a ansiedade. Use com gentileza. Parceiro de responsabilidade. Envie uma mensagem matinal breve para alguém que te incentive. Enraizamento diante de crises e secas espirituais. Algumas estações da vida parecem secas e por vezes o fruto demora. Nessas épocas, a disciplina não precisa ser intensificada, ela pode se manter em gesto mínimo. Se a oração se sente vazia, leia a Escritura em voz alta, mesmo sem emoção. A obediência pode preceder o sentimento. Se a esperança parecer frágil, peça a um irmão ou irmã para orar com você. Relembre José na prisão. Durante essa estação, a fidelidade pode ser silenciosa e, ainda assim, decisiva. Orações breves por áreas específicas em segunda pessoa. Estas orações são curtas e devem ser feitas com submissão à vontade de Deus. Use, se for da tua vontade, quando for apropriado. Pelos perdidos, Senhor, visita aqueles que ainda não te conhecem. Se for da tua vontade, planta em seus corações fome de ti e abre portas para que o Evangelho chegue de forma clara e amorosa. Guia-nos para sermos instrumentos que servem sem coagir. Pelos líderes, Pai, dá sabedoria aos líderes das nossas igrejas, comunidades e nações. Se for da tua vontade, reveste-os de humildade, discernimento e coragem para proteger os fracos e conduzir com justiça. Pelos jovens, Espírito Santo, toca os corações dos jovens com verdade e esperança. Se for da tua vontade, protege-os das vozes que desfiguram a vida e mostra-lhes caminhos que levam à maturidade. Pelas famílias, Senhor, guarda as famílias que sofrem, as que enfrentam divisões, as que trabalham por sobrevivência. Se for da tua vontade, traze reconciliação onde há ruptura e provisão, onde há necessidade, para que o teu nome seja glorificado no lar. Pelo trabalho e vocação, Pai, orienta as nossas mãos e decisões no trabalho. Se for da tua vontade, abre portas de serviço que correspondam aos dons que tu distribuíste e que sejam uso para o bem comum. Intercessão por contextos específicos. Jovens em ambientes escolares hostis. Senhor, concede coragem e sabedoria para que não cedam à pressão e encontrem amizades que edifiquem. Líderes que enfrentam corrupção. Pai, dá firmeza moral e proteção.
Se for da tua vontade, envie aliados que apoiem o bem. Famílias com membros doentes, Espírito Santo traz consolo, dá paciência e dirige os médicos conforme a tua vontade. Lembre-se de sempre orar com humildade, se for da tua vontade. Isso preserva nossa dependência e honra a soberania divina. Pequenos rituais de compromisso coletivo. Se você participa de uma comunidade, proponha um pequeno pacto. Durante 21 dias, cada pessoa praticará o ritual de 1 minuto. No final, compartilhem relatos. Não transforme em competição. O objetivo é testemunhar a fidelidade de Deus nas vidas cotidianas. Marque um momento de oração pública onde cada um declara: plantai-me, Senhor. Essas declarações são atos de memória e compromisso. Elementos a evitar e como lidar com falsas promessas. Quando alguém prometer resultados imediatos ou riqueza material como retorno automático, responda com calma bíblica. Lembre o grupo que a Escritura exorta à sabedoria. O fruto é real, mas muitas vezes discreto e orientado para a missão. Ensine discernimento para amizades espirituais e conteúdos online. Não confunda prosperidade integral com fórmula de enriquecimento. Como integrar o Salmo 1 com João 15 e Gálatas? Salmo 1 nos coloca como árvore plantada. João 15 aprofunda essa imagem com a videira e os ramos. A comunhão com Cristo é a condição para o fruto. Gálatas descreve o fruto do Espírito. Não é fruto humano gerado por esforço, mas fruto que brota quando o Espírito trabalha. Nossas práticas, silêncio, leitura, meditação, memorização, serviço, são o terreno onde o Espírito atua. Elas não substituem a ação divina, mas a facilitam, criando uma vida disponível para frutificar. Repetimos, não é troca mecânica, é intimidade que permite que a graça do Espírito produza frutos. Mais orações curtas para momentos do dia amanhã. Curta. Senhor, abençoa este dia. Se for da tua vontade, guia os nossos passos e que a tua presença seja nosso sustento. Meio-dia, curta. Pai, renova-nos para a tarde, que nossas decisões reflitam teu amor e que sejamos instrumentos de paz. Noite, curta. Senhor, agradecemos o dia, perdoa nossas falhas e prepara-nos para repousar em Ti. Essas orações são âncoras que recapturam o dia à luz da palavra. Exercício de journaling espiritual para uma semana. Dia 1. O que senti ao repetir, sou árvore plantada. Anote 3 palavras. Dia 2. Onde senti resistência ao silêncio. Que pensamento apareceu mais? Registre. Dia 3. Qual versículo me trouxe conforto? Por quê? Dia 4. Que ato de serviço realizei hoje? Como fui transformado ao realizá-lo? Dia 5. Que relação precisa de cuidado? Qual passo prático tomarei amanhã? Dia 6. Quem posso convidar para caminhar comigo? Dia 7. Que mudança notei em 7 dias? Agradeça a Deus por uma pequena vitória. Marcos prático de fidelidade. 7 dias, 21 dias, 3 meses. Começar costuma ser fácil. Perseverar é o desafio. Use Marcos. 7 dias. Estabelecer o ritual mínimo. 21 dias. Formar maior familiaridade com o hábito. 3 meses. Perceber padrões e ajustes profundos. Se o progresso for lento, celebre o esforço. Pequenos atos de fidelidade produzem raízes profundas com o tempo. Estratégias para liderar uma família à prática matinal. Inicie com um ritual conciso e alegre, cantado ou repetido com as crianças. Dê a cada membro uma frase curta para memorizar. Transforme a ação de serviço em rotina familiar semanal. Cozinhar juntos, visitar alguém necessitado. Evite criar competição. Valorize a presença e a constância. Uma última ilustração bíblica leve. Maria, irmã de Marta. Maria escolheu a boa parte ao sentar aos pés de Jesus. Isso não é fuga das responsabilidades como Marta vivia, é prioridade do coração.
Maria nos lembra que a raiz da vida é a presença. Combine a presença com o serviço de Marta. Ambas são necessárias. A árvore que dá fruto é ao mesmo tempo contemplativa e ativa. Convite ao compromisso público simplificado. Se ainda não escreveu árvore plantada nos comentários, faça isso agora como um gesto simbólico de compromisso. Não é exibição, é memória comunitária. Que esse pequeno ato te ajude a lembrar do pacto que fez com Deus. Mini ritual guiado, para repetir agora se quiser. Feche os olhos por 60 segundos. Respire com intenção. Diga em voz baixa: plantai-me, Senhor. Depois, repita: sou árvore plantada junto às correntes de águas. Pergunte a Deus, em silêncio, uma coisa simples: onde estás me plantando hoje? Permaneça por mais 1 minuto em escuta. Conclua com: se for da tua vontade, planta-nos. Amém. Intercessão ampliada. Orações maiores. Senhor, neste momento trazemos diante de Ti nossa comunidade, nossas igrejas e nossas famílias. Sabemos que Tu governas e que a Tua vontade é sábia. Se for da Tua vontade, planta-nos onde possamos frutificar para a Tua glória. Consola os que perderam a esperança, fortalece os que lideram, protege os jovens e sustenta as famílias que lutam. Dá-nos humildade para esperar e coragem para agir. Que nosso fruto seja para o bem dos outros, não para nossa glória. Em nome de Jesus, submetemos nossos planos ao Teu plano. Amém. Palavras finais de encorajamento e despedida. Caminhar para ser árvore plantada não é glamour, é fidelidade diária. Pequenos atos repetidos com fé e submissão à vontade divina mudam o solo do coração. O Senhor promete caminhos de vida para os que se deleitam em sua lei. Mas o tempo de frutificação pertence a Ele. Não espere que tudo mude de uma hora para outra. Espere o Deus que governa. Reafirmo mais uma vez. Isto não é uma fórmula mágica. É um chamado para alinhar o coração à palavra sob a soberania de Deus. O fruto vem segundo o tempo dele. Pequenos atos de fidelidade ao longo do tempo produzem fruto. Bênção final. Pai, abençoa cada pessoa que ouviu esta palavra. Se for da Tua vontade, planta-nos junto às Tuas águas. Dá-nos raízes que suportem ventos. Dá-nos fruto que sirva ao próximo. Que a Tua paz guarde nosso coração enquanto crescemos em fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa lembrança hoje e inscreva-se no canal para receber mais convites à fidelidade e à oração. Vá plantado, vá frutificando.